quero só fazer uma base sobre o marketing digital para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o conteúdo. Legal? Objetivo e características do marketing digital. Promover e vender produtos, marcas através de mídias sociais. Basicamente, o marketing digital faz o quê? Faz isso. Ele promove, ele divulga produtos, marcas, utilizando mídias sociais. Basicamente é isso. Então toda vez que você tiver lá uma propaganda, um patrocinado, um anúncio, é o marketing digital que está fazendo. É dentro do marketing digital que isso está acontecendo. Legal? Outro detalhe, o marketing digital ele tem algumas características específicas, coisa que o marketing tradicional não tinha. Mas o marketing digital ele traz grandes vantagens, principalmente para nós, né? Pequenos negócios, profissionais liberais. A interatividade, né? Mensuração imediata. Tudo que você postar, que você publicar, que você criar de anúncio, você consegue mensurar o resultado quase que imediatamente, né? Você consegue acompanhar toda a evolução desse processo. Isso não acontece no marketing tradicional. Infinitas oportunidades. Quer dizer, o marketing digital ele acaba te proporcionando uma quantidade de oportunidades e possibilidades. Cara, realmente, quando a gente fala infinitas é porque a gente não consegue falar assim, X, Y, Z. Quer dizer, são muitas coisas que você pode fazer. Muitas, muitas. Aliás, o que nós vamos apresentar aqui hoje é só uma pequena parte desse potencial todo, né? Uma grande vantagem do marketing digital, baixo custo. Cara, é possível fazer grandes campanhas usando o marketing digital sem gastar nada. Sem gastar, gastando zero. Claro, né, se você resolve fazer uma campanha que você não vai gastar, você não vai investir nada, talvez ela leve um pouco mais de tempo que levaria com você investir em alguma coisa nela, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Legal? E a outra vantagem, o inbound marketing, é a grande sacada do marketing digital. Ele é um marketing de atração. Eles chamam de marketing de entrada, marketing de atração. Por quê? Porque através do marketing digital você consegue atrair o seu público para junto de você. De que forma? É isso que nós vamos falar, né? É por isso que nós vamos falar aqui sobre conteúdos. O inbound marketing são estratégias para atrair o interesse do seu cliente, do seu lead, do seu prospect, ou do seu seguidor, enfim. Procura entender as dores e necessidades dos clientes, né? Então, o inbound marketing ele tem essa essência dentro dele, né? Como ele é uma atração para você atrair o seu público, você precisa entender exatamente o que são essas necessidades e essas dores. E depende da estratégia que você utiliza, você consegue automaticamente descobrir essas dores e essas necessidades. E como que se faz isso? Através do marketing de conteúdos, através das redes sociais e através de uma sigla chamada SEO, que é o Search Engine Optimization, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele também, né? Porque a gente vai perceber aqui que o marketing de conteúdo não é simplesmente gerar conteúdo, né? Tem gente que acha que, eu escrevi lá um artigo, eu sei fazer artigos e ele passa automaticamente a funcionar. Mais ou menos assim. Legal? Então vamos lá. Marketing de conteúdos, objetivos e características do marketing de conteúdo. Vamos lá. Envolve a criação e divulgação de conteúdos para o web, conteúdos relevantes e valiosos, a fim do quê? A fim de encantar, olha o que eu coloquei, a sua persona. Mas no marketing tradicional, o público-alvo ele é muito amplo. Ele não é objetivo, quer dizer, se eu fosse segmentar um público através do marketing tradicional para o meu negócio, eu ia pegar alguma coisa, sei lá, alguma coisa assim, homens e mulheres, profissionais liberais, autônomos, pequenos negócios,
profissionais entre 21 e 60 anos, que moram na região de São Paulo, na região sudeste. Enfim, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando alguma coisa, uma área muito grande, né, para poder segmentar o meu público. Né? Claro que existem ainda níveis de detalhes um pouco mais baixos dentro dessa segmentação, mas vou falar sobre a persona como meu material complementar, né? Porque nós temos aqui a nossa palestra base e depois tem um material complementar que a gente vai agregar a essa palestra. Legal? Então eu vou falar um pouquinho sobre a persona e vou falar como que você faz para descobrir a sua persona, né? Em outras palavras, o seu público-alvo, só que um pouco mais fechado, um pouco mais real. Legal? Muito bem. O marketing de conteúdo proporciona, quando bem feito, naturalmente, né? Porque não é simplesmente fazer. Quando ele é bem feito, ele proporciona o quê? Autoridade. Ele proporciona você ter a sua autoridade reconhecida. Ele proporciona relacionamentos, você estabelecer relacionamentos durante as suas campanhas. E ele proporciona engajamentos, né? E, naturalmente, as vendas. O engajamento ele ocorre quando o seu público está interagindo com você. Ele está engajado naquilo que você está dando a ele. Né? Então, o marketing de conteúdo basicamente tem esta figura. Eu coloquei aqui alguns bem básicos, ok? Mas, na verdade, são básicos, mas eles refletem aí um universo. Né? Artigos, né? E-books e tutoriais. E-books todo mundo sabe, né? Você é um livro eletrônico, vamos dizer assim, que você normalmente utiliza para troca. Né? Você oferece um conteúdo em e-book em troca do contato, né? Do e-mail e do nome das pessoas. Isso ajuda no processo de funil de vendas, vamos dizer assim. Tutoriais, vamos supor que você tem um curso e você cria lá um tutorial, um passo a passo de como fazer ou de como se chegar a algum lugar. Né? Isso também é conteúdo bastante interessante para fazer trocas por leads. Vídeos e infográficos. O vídeo é uma das coisas mais populares dentro do marketing digital. Né? O vídeo ganhou uma dimensão muito grande. Aliás, o YouTube é a segunda rede social mais popular, exatamente por causa dos vídeos. O YouTube ele acabou se transformando num mecanismo de busca. Né? Curioso essas coisas, né? Mas por quê? Porque o vídeo é extremamente popular. Então você coloca um vídeo nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, enfim, e eles são muito compartilhados, eles são muito visualizados. Né? É um dos mais populares. Players de áudio e podcast. Muito bem, o podcast, né, o áudio, ele já teve uma fase com um pouco mais popularidade, ele acabou diminuindo um pouco a sua popularidade e agora ele está voltando. Né? Ele está voltando principalmente do quê? Principalmente em grandes metrópoles, onde as pessoas ficam presas no trânsito, dentro do ônibus ou dentro do carro, onde elas se deslocam. Esse tempo de deslocamento, normalmente as pessoas optam por áudio. Né? Então ele vai ouvir um vídeo, vou ouvir um vídeo? Não dá, né? Não. Vai ouvir o áudio de um vídeo, ele vai ouvir vai ouvir um artigo, isso é muito, muito comum, a gente escrever o artigo, depois fazer uma narração dele, para as pessoas terem opções de ler ou de ouvir. Né? Então, como conteúdo para a web, esses são os mais comuns. Ok? Claro, aqui está incluso aqui algumas coisas que eu nem coloquei, memes, por exemplo, né, que vem sendo bastante popular. Né? Você vai criando um meme para poder gerar conteúdo, para poder ilustrar algumas coisas. Mas enfim, tem aqui basicamente tipos de conteúdo. Nós temos aqui artigos, e-books, tutoriais, vídeos, infográficos, players de áudio e podcasts. Legal? Bacana? Muito bem. Seguimos. Blogs e redes sociais.
onde publicar esses conteúdos. Né? Então, quando nós estamos falando de rede social, de rede digital, desculpa, quando nós estamos falando de quando nós estamos falando de marketing digital, e o marketing digital utiliza mídias sociais para fazer as suas estratégias, obviamente que publicar todo o conteúdo gerado, os artigos, e-books, vídeos, áudios, é onde que eles onde eles devem ser publicados, obviamente nas mídias sociais. Quais são elas? As mais conhecidas. Não vou colocar todas aqui porque são muitas, muitas mesmo, pode acreditar. Então, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, e-mail. O e-mail é um caso bastante interessante. Tem muita gente que já achou, inclusive dentro da área do marketing, que e-mail iria acabar. E ele não vai acabar, na verdade ele não vai acabar. Uma das estratégias ainda muito eficiente para a divulgação de conteúdos é através de e-mail marketing. E interessante essa colocação, porque muita gente achou que e-mail fosse acabar. Mas o e-mail marketing ainda é extremamente eficiente para você divulgar o seu negócio, para você atrair o público para o seu negócio. Legal? E, naturalmente, os blogs. Né? Os blogs são aquela área que você pode ter em sites específicos para blogs, ou você pode ter no seu próprio site. Então você tem um site e lá você tem uma área onde tem um blog. Dentro desse blog você vai colocar todo o material de conteúdo que você pode produzir. Desde artigos, vídeos, enfim, tudo que você pode produzir. Né? O blog é o canal mais utilizado, ele é o principal canal utilizado para o marketing de conteúdo. Então você colocar aqui todo o conteúdo que você produz dentro do seu blog, ele tem uma diferença muito grande frente às redes sociais. Por quê? Olha só que legal, ó, coisa que as pessoas não se tocam muito. Ó. Quando você tem um blog e você vai publicar um artigo, por exemplo, dentro desse blog, você vai dar características para o seu artigo para torná-lo atraente para os mecanismos de buscas. Quando você cria o seu artigo e publica no seu blog, é como se você personalizasse características nele que os torna atraente quando alguém for fazer uma pesquisa sobre algum assunto. Né? Então você coloca lá uma palavra-chave, essa palavra-chave alguém vai lá no Google e coloca lá, quero falar sobre empreendedorismo, você tem um artigo falando sobre empreendedorismo, utilizou a palavra-chave, né? E quando o mecanismo faz a busca, ele localiza o seu artigo, o seu conteúdo. Né? Isso é possível dentro do blog. Ah, mas não é possível dentro das redes sociais? Algumas coisas sim. Né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui no LinkedIn, o LinkedIn tem um espaço específico para você criar conteúdos dentro dele. Né? Que antigamente chamava de Pulse. Na verdade o nome Pulse descontinuou, mas o espaço ainda continua lá. E você consegue dentro do LinkedIn colocar um artigo, por exemplo, totalmente estruturado. Né? Contudo, o que acontece aqui? As redes sociais valorizam aquilo que é publicado dentro dela. Né? Então, por exemplo, vamos supor que você escreveu um artigo e está lá no seu blog, no seu site. Bacana? Você resolveu colocar o link desse artigo lá no Facebook, para compartilhar lá na sua fanpage. Legal? Ah, o Facebook não valoriza isso? Ah, valoriza, sem dúvida nenhuma. Mas o Facebook prefere o quê? Coisas que estejam dentro dele, para que não saia de dentro dele. E isso torna, ou eu vou usar uma palavra que enfraquece um pouquinho essas buscas dentro dos mecanismos. Né? Então ele se torna forte mesmo dentro dos blogs. Por isso que o blog é a área principal do marketing de conteúdo. Se você não tem um blog, você tem um pequeno negócio, se você não tem um blog, eu aconselharia você ter. Né? Hoje existe um site,
na verdade era uma ferramenta que nasceu como uma ferramenta de blogs, que é o WordPress. Hoje são templates que montam sites inteiros através do WordPress, mas ele na verdade ele foi criado para ser blog e é o mais popular em todo o mundo. Ele é muito fácil de se usar e é extremamente eficiente. Então, se você não tem um blog e pensa em ter, eu indicaria você pegar um template WordPress, uma plataforma WordPress, criar o seu site lá e ter o seu blog. Dentro dele você vai ter ferramentas de SEO, que eu vou falar daqui a pouquinho, para você poder tornar o seu conteúdo atrativo aos mecanismos de buscas. SEO. O que é o SEO? Search Engine Optimization. É uma otimização de características que torna o conteúdo atrativo para os sites de buscas, né, para os mecanismos de buscas. Né. O que envolve isso aqui? Veja só, todo mecanismo de busca, eles possuem maneiras de se localizar conteúdos. Okay? Então existe lá um algoritmo que é baseado numa estrutura com algumas regras, aonde a cada busca que você faz nos seus sites de busca, no Google, por exemplo, Bing, Yahoo, enfim, ele faz o quê? Ele usa aquela palavra que você utilizou, aquele tema, aquela frase, para localizar conteúdos relevantes para aquilo que você está procurando. Para fazer isso, cada site ou cada mecanismo tem o seu próprio algoritmo. Então a gente percebe, por exemplo, que, poxa, se eu tenho um negócio e ele saiu na primeira página do Google, poxa, o meu conteúdo ele está muito bem estruturado e atrativo para os mecanismos de buscas. Ele foi feito técnicas de SEO nele que tornou ele atrativo. Né? Por isso ele é tão importante. Né? Você trabalhar muito bem esse SEO, ele proporciona o quê? Buscas orgânicas, crescimento orgânico para o seu conteúdo. O que é o crescimento orgânico? É aquele que você não paga para você ter. Né? Ele está tão bem feito, o teu assunto é tão relevante, extremamente popular, o que acontece? Ele começa a crescer organicamente. Você não precisa, na verdade, pagar para isso. Né? E tem, obviamente, o crescimento patrocinado. Características se mantêm, só que você investe alguma coisa para que os mecanismos de buscas, os sites, enfim, as plataformas divulguem, viabilizem o seu conteúdo. Né? Nenhuma das duas maneiras dispensam técnicas de SEO para torná-las interessantes. Ok? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. O que os mecanismos de buscas valorizam? Eles valorizam conteúdos bem feitos, conteúdos relevantes, conteúdos inéditos, conteúdos relevantes, conteúdos bem feitos. Né? O mecanismo de busca ele não vai simplesmente ir lá e pegar um texto. Né? Ele vai querer saber, por exemplo, se esse texto é exclusivo, ele está ali, é só seu, é inédito. Muita gente faz o quê? Tem um blog, tá lá bonito, tem um site, tem um blog, tem tudo. Aí o que essa pessoa faz? Ele começa a pegar conteúdo de outros lugares para colocar dentro do seu blog, dentro do seu site. Né? Essa cópia de conteúdos não torna o site popular. Aliás, para os mecanismos de buscas, eles vão acabar excluindo essa via de busca. Né? Porque eles sabem que lá só tem coisas que são copiadas, que estão duplicadas de outros lugares. Assim como plágios, por exemplo. Se você escreve um artigo e você plagiou um outro artigo, um outro conteúdo, eles sabem. Eles sabem e provavelmente eles vão te penalizar por isso. E é comum até penalizar as duas áreas. Né? Isso é bastante curioso. Né? Então se você, por exemplo, quer citar um conteúdo de um outro, usa isso como citação. Você cita aquilo entre aspas, bonitinho, coloca o autor,
E isso é válido para ele, né? Isso é válido para o mecanismo, eles valorizam esse tipo de coisa. Assim como links dentro dos seus artigos que vão para outros sites, esse tipo de coisa é muito valorizado. Legal? Mas, principalmente, mecanismos de buscas, eles valorizam conteúdos inéditos que sejam relevantes e sejam bem feitos. Olha só, qual que é a matéria-prima dos mecanismos de busca? A matéria-prima do mecanismo de busca são aquilo que nós produzimos. Quanto mais você produzir, mais matéria-prima os mecanismos de buscas têm. Mais eles conseguem oferecer à pessoa que está lá fazendo uma pesquisa, uma procura. Já pensou se não tivesse produção? A pessoa ia chegar lá, fazer uma pesquisa sobre algum assunto e não ia vir nada, né? Você acha que a pessoa ia voltar lá para fazer uma outra pesquisa? Claro que não. Os mecanismos de busca eles são extremamente populares, por quê? Porque invariavelmente a cada pesquisa que você faz, ele te traz uma infinidade de conteúdos possíveis daquilo que você quer. Essa eficiência é que tornam eles tão populares. Mas para você fazer parte desse universo, você tem que trabalhar o SEO, essas ferramentas, essas estratégias, essas características para tornar o seu conteúdo interessante para os mecanismos de busca. Bacana? Seguimos. Qual é a melhor estratégia de postagem dos seus conteúdos? Vamos lá. Eu quero falar aqui só rapidamente sobre funil de venda. Porque quando a gente fala sobre conteúdo e você tem um negócio, você quer o quê? Você quer atrair leads, né? Você quer, na verdade, que as pessoas comprem de você. Não é isso? Esse é o objetivo quando a gente trabalha e insere dentro do marketing digital. Se você não quer vender, você quer projetar uma marca, sei lá, uma ideia, né? Mas de qualquer forma é uma maneira de venda, né? E para você vender, você quer transformar esses leads em compradores. O funil de vendas ele funciona assim. Dentro dessas estratégias, o funil de vendas existem 3 fases basicamente aqui. O topo do funil, que é a atração, que é a boca mais larga do funil, onde ali você vai colocar a maior quantidade de leads possíveis, atraídas pelo quê? Pelo conteúdo que você criou. Você escreveu um artigo, fez um vídeo e as pessoas estão engajando no seu vídeo, estão curtindo, estão compartilhando. Provavelmente você está atraindo muita gente para o seu funil de vendas. Mas você não pode nessa fase vender nada. Porque se a pessoa perceber que você está vendendo alguma coisa, ela sai fora. É mais ou menos assim que a gente funciona. Ok? Tem um funil de vendas, você atraiu muita gente com seus conteúdos. Bacana. Passa para uma segunda fase, que é o meio do funil, que é o meio das considerações. Quando as pessoas começam a não só visualizar o seu conteúdo, mas elas começam a compartilhar, elas começam a criar comentários, elas começam a te questionar. Então isso demonstra que é um interesse, é quando a pessoa já está considerando ser um cliente seu, né? Esse é o meio do funil. E, por fim, tem o fundo do funil, que é a decisão de compra. Quer dizer, você atraiu as pessoas, você conseguiu fazer com que elas engajassem na sua ideia, e agora sim, no funil, na boca mais fina do funil, é onde vai ser um filtro grande para pessoas que realmente estão interessadas em adquirir o seu produto, né? Trabalhar com vídeos, com artigos, com áudios, todos eles têm características específicas para cada etapa, para cada fase do funil, ok? Então são estratégias de postagem que a gente chama, né? Dias e horários. Muita gente pergunta assim, poxa, qual que é o melhor dia e melhor horário para eu postar um conteúdo? Não é uma pergunta muito fácil de responder, né? Se você tiver, por exemplo, uma familiaridade com os instrumentos de análise das redes sociais, por exemplo, Facebook tem instrumento de análise, o LinkedIn tem instrumento de análise, o Google, né, tem o Analytics, então todos eles têm instrumentos de análise e lá você consegue mapear muitas coisas, entre elas dias e horários
que mais acesso, por exemplo, você tem em seu site, que mais acesso você teve num determinado artigo, num determinado vídeo, ok? De qualquer forma, ali vai te dar uma ideia muito boa. Ah, mas eu não sei mexer nisso, não conheço, não sei como fazê-lo, como que eu posso resolver isso aqui? Então vou te dar aqui um exemplo bastante legal, que é bastante prático também, e que ajuda a gente a mapear essas questões de saber qual o dia e horário é melhor. Vamos supor que você escreveu um artigo, ok? Então você tem lá um artigo, e aí você pegou esse artigo e publicou ele no seu blog na segunda-feira pela manhã. Bacana? Legal. Ou no seu blog, ou numa rede social, no LinkedIn, ou no Facebook. Você publicou lá, segunda-feira de manhã. Bacana? Publicou segunda-feira de manhã e mapeia. Vê lá a quantidade de acessos que você tem e tudo mais. Em um segundo momento, você pega esse mesmo artigo, esse mesmo conteúdo, e publica ele numa, sei lá, numa quarta-feira à tarde. Vamos supor. Ok? A mesma coisa. E mapeia a mesma coisa, vê os acessos, como é que foi, o pessoal acessou, não acessou, qual que é o crescimento disso aí. E faça isso uma terceira vez, sei lá, numa quinta-feira à noite, numa sexta-feira à noite. E mapeia também. O que isso está te dando? Isso está te dando o quê? Possibilidades de avaliar qual é o melhor dia e horário para você publicar. Se isso não te trouxe um resultado mais concreto, faça outras variações. Por exemplo, tem sites que são muito populares em finais de semana. Tem sites que são populares à noite. Por exemplo, o meu LinkedIn ele tem muito acesso à noite. Então, olha, se você tem no seu LinkedIn o maior público no período da noite, é o melhor horário para se publicar à noite. Às vezes é o dia da semana. Sexta-feira à noite, poxa, será que é um dia bom para publicar alguma coisa? Será que o pessoal na sexta-feira à noite não está lá no happy hour, não quer mais saber de trabalho, trabalhou a semana inteira? Então são essas características que definem as estratégias de postagem aí dentro de conteúdos. Bacana? Muito bem. Quem são os maiores beneficiários do marketing de conteúdo, do marketing digital? Eu coloquei aqui alguns beneficiários. Profissionais autônomos e liberais, né? Tem pessoas também que perguntam assim, mas qual é a diferença em profissional autônomo e liberal? É que o liberal normalmente ele está ligado a uma associação de classe. Por exemplo, psicólogos, ele tem uma associação da psicologia, tem um conselho da psicologia. Então, apesar dele trabalhar por conta, ele está associado. Então ele é um profissional liberal, na verdade ele não é um profissional autônomo. Quase a mesma coisa, é uma questão só de legalidade, vamos dizer assim. Mas, enfim, mesma coisa. Pequenos negócios. Marketing digital, marketing de conteúdo é ótimo para pequenos negócios. E eu coloquei também pessoas físicas. Por que eu coloquei esses profissionais? É a maior parte do público beneficiado. Na verdade, é o público que mais se beneficia do marketing digital, do marketing de conteúdo. Por quê? Porque por causa do baixo custo, por causa da possibilidade que você tem de controlar tudo aquilo. Ah, então peraí, professor, grandes empresas não utilizam marketing digital? Utilizam, e elas estão utilizando cada vez mais. Elas estão sim investindo em marketing digital. Um exemplo disso é que toda vez que você, por exemplo, vai lá no Outlook, vai numa rede social, você tem propagandas de grandes marcas. Por quê? Porque elas encontraram ali uma possibilidade de divulgar os seus produtos. Então, mas principais usuários para marketing digital, para marketing de conteúdo, eu acredito que são os autônomos, liberais, pequenos negócios e as pessoas físicas. Pessoas físicas que querem compartilhar aquilo que conhecem, aquilo que sabem. Elas não têm talvez aqui um objetivo de retorno financeiro, não querem vender alguma coisa, mas elas querem vender ideias, às vezes projetar a própria imagem. Isso também é bastante comum. Bacana? Muito bem. E por último, o que nós temos aqui? Métricas. O que são métricas? Não adianta nada, por exemplo, você ter lá toda uma estratégia de marketing digital, uma estratégia de marketing de conteúdo,
se você não conseguir medir esses retornos ou a eficiência da sua estratégia, né? Então, elas são extremamente importantes, por quê? Porque ela possibilita você avaliar se o caminho que você está tomando está correto ou não. Se os artigos, o conteúdo que você está produzindo é eficiente ou não, né? Então, você medir, mensurar os retornos ou a eficiência da sua estratégia é fundamental para o marketing digital, né? Se você não medir, você talvez não esteja alcançando e não esteja aproveitando o máximo o que o marketing digital pode te possibilitar. Legal? Ferramentas disponíveis. Bem, métricas, mensuração, existe aí bastante ferramentas que fazem esse tipo de mensuração. Como eu disse, as redes sociais normalmente possuem seus próprios analíticos. Então, quer dizer, o Facebook e o Instagram, eles possuem ferramentas de análise dentro deles próprios, né, que você consegue mapear lá todos os retornos, acesso, quantidade de visualização e assim por diante. O LinkedIn também possui as mesmas ferramentas. O Analytics, o Google Analytics também. Porque aí, olha só, eu tenho um site, por exemplo, ok? Então eu tenho um site, eu tenho lá meu blog, eu tenho minhas pastinhas, eu tenho lá tudo bonitinho. Poxa, mas dentro do meu site eu não tenho ferramentas nativas para eu mensurar os acessos, a interação com o meu site. O que você faz? Existe lá formas, é um pouco mais técnico, talvez você vai precisar de ajuda, mas existem formas do quê? De você associar o seu site ao Google Analytics. Então tudo que você acessar lá através do Google Analytics, você vai conseguir mapear, ver lá acessos, quantidade de acessos, horários de maior acesso, por dia, por usuário, por interesse, área de interesse, cliques, links, enfim, tem uma infinidade aí de ferramentas que a gente utiliza para medir a eficiência daquilo que você está fazendo. Criar conteúdos e não medir a sua eficiência, eu acho que é um desperdício, um grande problema. Talvez você esteja subestimando aí todo o seu público. Legal? De qualquer forma, existe aqui grandes possibilidades para isso. Perfeito? Muito bem, eu sou o professor Roberval Machado. Aqui está o meu contato, meus e-mails, eu estou nas redes sociais. Estou aí disponível, comentários, interação, vamos bater um papo, eu convido vocês. No mais, agradeço muito, muito, muito a sua atenção, aquele sempre carinhoso abraço e até a próxima. Atrelado a esse conteúdo que eu passei aqui hoje, vai ter uma apresentação complementar onde eu vou falar sobre persona, como você faz para descobrir quem é a sua persona, como você cria a sua persona. Legal? Muito bem, não perca isso aí não, ok? Galera, até mais, muito obrigado!